Fica de pé mais um pouquinho. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12. Hoje eu tenho uma mensagem para ministrar para vocês, mas uma mensagem que vai ajudar muito você na sua caminhada cristã. Mas é aquelas mensagens que não tem muito glória a Deus, não tem muito amém, mas na hora da luta ela vai te sustentar. E eu quero falar sobre aprendendo a conviver com o espinho na carne. Aprendendo a conviver com o espinho na carne. É uma mensagem que hoje você não vai ouvir em muitos lugares. Por quê? Porque nós estamos, como igreja evangélica no Brasil, nós estamos sendo contaminados por 3 teologias. A teologia da prosperidade, a teologia do coaching e a teologia do triunfalismo. Essas 3 teologias, na minha opinião, elas contaminaram a igreja cristã. E quando você fala de alguma coisa no tocante ao sofrimento, as pessoas logo elas falam, puxa, isso aqui é diferente. Mas o problema dessas 3 teologias, sabe qual é o problema delas? É que você na hora da luta, na hora da dificuldade, o dia mal, no sofrimento, você fala, puxa, mas o que eles falam aí não é a minha realidade. Eu tenho luta, eu tenho adversidades, eu tenho aflição, mas o que eu ouço aí é só vitória, só prosperidade. E aí você fala, isso aí tem alguma coisa errada comigo. Mas essa mensagem, você vai se identificar nela, você vai ver que não tem nada errado com você. Nós estamos no mundo caído, e essas mensagens que você vê por aí, é um mundo cor-de-rosa que não existe. É um mundo de Poliana moça, é um mundo cor-de-rosa. Agora, a vida, como dizia um amigo meu, a vida é dura. E Paulo, o apóstolo, nessa carta que nós vamos ler aqui, ele rasga o coração dele. Você vai ver que esses pregadores da prosperidade, do coaching, do triunfalismo, eles jamais vão usar esse texto, eles têm que pular essa página da Bíblia. Mas Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, ele fala da sua luta contra esse espinho, essa aflição na vida dele. E o fato é, 2 Coríntios 12, a partir do verso 7, eu não espero, na verdade, muito glória a Deus, mas eu espero que você, no dia da luta, você não entre numa crise de fé. Você fala, não, eu sirvo a Deus. E quem serve a Deus também, às vezes, passa por lutas. Amém? 2 Coríntios 12, verso 7, Paulo, através do Espírito Santo, ele vai dizer assim: para que eu não me ensoberbecesse, diga comigo, ensoberbecesse. Para que não me exaltasse, para que eu não ficasse arrogante, com a grandeza das revelações que foi dada por Deus, foi-me posto um espinho na carne. Essa é a palavra-chave, espinho na carne, mensageiro de Satanás. E ele veio para quê? Para me esbofetear. Eu não sei se você já viu aqueles memes na internet, que vem um macaquinho esbofeteia o leão. Já viu esses memes? Fica esbofeteando. É mais ou menos isso. A fim de que eu não me exalte. Mas a gente tem que se acomodar com o espinho? Não. Paulo diz assim, verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Porque o crente, quando passa em luta, o que ele faz? Ora. E Paulo orou. Paulo disse assim, 3 vezes eu pedi. 3 não significa que só foi 3 vezes que ele orou, não. 3 na Bíblia fala de um ciclo completo de oração. Ele orou muito para que Deus afastasse esse espinho. Mas o Senhor responde para ele no verso 9: a minha graça te basta. A graça de Deus, meu irmão, é suficiente para você. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa quando? Na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Cristo.
Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Falar sobre essa questão do sofrimento, da dor, como enfrentar. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, pastor Honório, é a carta onde o apóstolo Paulo, ele mais fala das suas lutas, das suas aflições. Nessa carta aqui, Paulo abre as cortinas da sua alma. Paulo mostra as suas dores mais profundas, suas tensões mais íntimas e as suas experiências mais arrebatadoras. E Paulo, nessa carta, se você ler o verso primeiro que nós não lemos, ele vai falar que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Não sei se você sabe, mas na tradição cristã, a interpretação do terceiro céu é mais ou menos isso. O primeiro céu é o céu das aves, o segundo céu é o céu das estrelas, e o terceiro céu é onde está o trono de Deus com os anjos. E Paulo, o apóstolo, ele vai dizer no primeiro versículo, capítulo 12, que ele foi arrebatado, ele entrou numa êxtase, e ele foi parar lá diante do trono de Deus, e ele diz que ele teve experiências que não cabe ao homem falar, experiências inefáveis. E aqui no capítulo 12, ele fala desse momento de glória. Já pensou? A pessoa ser arrebatada num êxtase, e ficar diante do trono da glória de Deus, vendo o Altíssimo, Todo-Poderoso. Que experiência maravilhosa é essa? Mas por outro lado, nesse mesmo capítulo, de alguns versículos depois, ele fala da sua experiência mais dura. Ele fala da sua experiência mais dolorida, da sua experiência mais assim, que trouxe aflição a ele, que é o espinho na carne. Ou seja, no capítulo 12 ele fala do momento mais alto que ele chegou, do êxtase, e ele fala do abismo mais profundo que ele vivia. E eu não vou enganar você. Nesse mundo caído, filho, a nossa vida é de glória e de aflições. Nesse mundo caído, vamos ter bons momentos de glória, de unção, de favor, de mão poderosa. Mas vamos ter momentos também de obscuridade, de escuridão, de luta. Isso é no mundo caído, porque um dia o Senhor virá buscar a sua igreja, aí sim vamos sair desse mundo caído e vamos estar na presença dEle, onde não existe mais choro, onde não existe mais dor, onde não existe mais luto, onde não existe, mas ainda não chegou esse dia. E é interessante que Paulo aqui, ele equilibra as coisas, né? Ele faz esse contraste entre que ele foi no terceiro céu, no paraíso, mas ele tinha que conviver com um espinho na carne. Eu não sei você, mas eu quando era pequeno, eu andava aí pelas matas, caçando passarinho, essas coisas todas de um menino há 60 anos atrás. E de vez em quando um espinho entrava na minha mão, no meu pé. Alguém aqui já foi afligido por um espinho? Os outros são tudo geração no Nutella, não sabe o que é um espinho. Geração do asfalto. Quando era pequeno, às vezes a gente andava descalço e pisava no estrepe. E no espinho, e aquilo às vezes inflamava, às vezes, né, pastor Romano? Travava, e às vezes, não sei se você já teve problema com isso. O espinho é aquela coisa que nos incomoda, é aquela coisa que nos causa dor, é aquela coisa que nos deixa inquieto. E aí Paulo diz no versículo 7, e eu quero responder rapidamente para vocês essa mensagem, em 3 perguntas. A primeira é: o que é o espinho na carne? Paulo diz no verso 7, olha: para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me exaltasse com a grandeza dessas revelações que eu tive de Deus, foi-me colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. E eu pergunto para você nessa manhã: quem colocou o espinho na carne em Paulo? Deus. Deus, às vezes, Ele coloca espinho na carne. E é interessante que essa expressão espinho na carne, o único lugar da Bíblia que tem espinho na carne é esse texto aqui. E a Bíblia diz que esse espinho da carne que Deus enviou,
ele era um mensageiro de Satanás. A palavra aqui, mensageiro, no grego é angelos, da onde vem a palavra anjo, ou seja, aí diz anjo, angelos, anjo. Deus enviou para Paulo um ângelos maligno. Olha que coisa terrível. Um anjo do mal, um anjo satânico, um anjo luciferiano. Para resumir a conversa, um demônio. Pastor, mas domingo passado você falou que o maligno não nos toca, era uma das certezas. Eu saí daqui tão bom que o senhor falou que uma das certezas que o crente tem é que o maligno não toca. É verdade, o maligno não toca você, até que Deus resolva colocar você um espinho. Essa é uma promessa que nós temos. O maligno não pode fazer o que ele quer. O maligno é um cachorro que está numa corrente que Deus segura ele. Ele só vai até onde ele pode ir. Ele não pode fazer o que ele quer da sua vida. Foi como que aconteceu com Jó. Jó, ele Satanás quis afligir Jó, mas Deus falou, não, você pode mexer com isso, mas só não mexe na vida dele. Então, às vezes, Deus permite esse tipo de ação maligna. Deus permite às vezes. E às vezes, esses espinhos na carne, eles nos acomodam muito. Por quê? Porque Deus deixa o inimigo agir até uma área. É que nem um cachorro numa corrente. Você vai até ali. Que nem no caso de Jó, veio doença, houve perca dos filhos, houve perca do dinheiro, Deus permitiu, mas Deus falou, não toque. E às vezes acontece na nossa vida. Deus fala assim, o diabo, mensageiro de Satanás, anjo do mal, vai até a vida da minha filha, do meu filho, até certo ponto ali. Não passa daí não. Porque Deus sabe até a hora que você aguenta. Porque Deus não vai te dar uma tentação maior do que as suas forças. E Ele sempre vai dar graça para você vencer. Quantos estão comigo aí? Digam glória a Deus. Olha só o que diz a Bíblia. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. E domingo passado eu falei isso. O diabo anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor que nos protege. Ou seja, o anjo do mal, para chegar em você, ele tem que passar pela autoridade divina. É interessante que a Bíblia Sagrada, ela nesse texto, que é um texto complexo, e você pode ter a sua própria opinião sobre isso, mas é interessante que a Bíblia Sagrada vai dizer que muitas vezes Satanás é um instrumento de Deus para o nosso bem. Satanás, às vezes, ele vira um instrumento de Deus para nos abençoar. A ponto de o reformador Martinho Lutero, no século XVI, ele disse que o diabo é o diabo de Deus. Martinho Lutero disse isso. Aí a pergunta que surge, e eu estou na primeira ainda, né? O que é o espinho na carne? Durante esses 20 séculos, 21 séculos de cristianismo, houve muitas teorias, pastor William, sobre o que seria esse espinho na carne, pastor? O que seria esse mensageiro de Satanás que nos aflige, que nos espeta, que deixa a nossa vida ficar mais complicada? Há muitas teorias, eu separei 8. Alguns teólogos acreditam que o espinho na carne era uma tentação. Eles dizem que Paulo sofria de uma tentação numa área específica. Calvino mesmo, João Calvino, outro reformador, ele dizia que o espinho na carne era tentações espirituais. Paulo tinha uma área dele que ele era muito tentado. Calvino diz que Paulo, ele era afligido porque esse espinho na carne tentava Paulo, e Paulo tinha que tratar dessa natureza corrompida dele. Há uma segunda hipótese, que o espinho na carne de Paulo poderiam ser os seus opositores. Lutero
pensava que o espinho na carne eram as perseguições que Paulo ele sofria pelos judeus, pelos pagãos da época. Paulo não tinha sossego. Paulo onde ele ia, teve uma hora que ele teve que descer por um cesto lá em Damasco. Onde ele ia, ele era perseguido, às vezes apedrejado, às vezes açoitado. E alguns acreditam que o espinho na vida de Paulo era as oposições, os inimigos. Há uma terceira teoria que diz que esse espinho na carne de Paulo era um pecado de estimação. Você sabe que todos nós temos pecados de estimação. Aqueles pecados que é nosso companheiro. Pastor, mas crente tem isso? Ih, filho. Sabe aquele cachorrinho de estimação que te acompanha para toda? Tem pecado que nos assedia. A ponto de Hebreus, capítulo 12, verso 1, vai dizer assim: desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Tem pecado que você acorda, ele já vem. É aquele pecado que nos assedia. E ainda o autor vai dizer que tenazmente. Tenazmente você lembra de quê? Da cola tenaz. É aquilo que gruda em você, não sai de você. Você quer se livrar daquilo, mas aquilo onde você vai, você pega o trem, ele vai, você pega o carro, ele vai, você vai para Pindamonhangaba, ele está lá, ele está grudado em você. Alguns achavam que Paulo tinha esse problema. Outras pecados que podem acontecer, que tenazmente nos assedia, pode ser que você tenha problema com álcool. Você veio para Jesus, mas quando você passa em frente num botequinho, você tem vontade de tomar uma coisa que você persegue. Você bebeu muito, você bebia muito, agora você veio para Jesus, mas você não pode sentir o cheiro de uma cavalinho que você já quer tomar, uma 51. Pode ser, tem gente que... Por isso, mulheres, se o seu marido foi um alcoólatra antes de se converter, não deixe ele beber nem cerveja sem álcool, que o risco é grande. E tem problemas, tem gente que o espinho na carne é dinheiro. Tem gente que ele não consegue viver com o que ele ganha. Tudo que ele ganha, ele gasta. Ele ganha, ele gasta o que não tem, cartão de crédito, aí ele procura outro cartão de crédito e gasta aqui. É o espinho da carne. Não tem mais dinheiro, acabou, você está devendo, mas eu preciso comprar mais um sapato ainda. Tem gente que é o espinho na carne. Tem gente que o espinho na carne é a mentira. Gosta de contar uma mentirinha. Todo lugar que faz, conta uma mentirinha. E quando mente, exagera. Tem gente que o espinho na carne pode ser uma fofoca. Tem gente que onde vai, às vezes crente se reúne para falar mal de pastor. Espero que você fale mais bem de nós do que mal. Seja um fofoqueiro, mas um fofoqueiro benigno. Fala um pouquinho mal, mas fala, pastor, só fala daquele time dele que só vive perdendo. Você vê que eu parei de falar. Tem gente que o problema dele é inveja. Ele não pode ver. Se você falar que comprou um carro novo, filho, vai ser o espinho na carne dele. Ele tem inveja. Você não pode falar. Tem coisa que você não pode falar para os outros. Tem que ficar para você. Então, não sei. Paulo, a Bíblia não é conclusiva. A Bíblia faz questão de não dizer qual era o espinho na carne. Mas eu acho que a Bíblia não diz qual é, para que a gente abra possibilidades para outros espinhos. Outras pessoas, quarto, elas interpretam como o espinho na carne de Paulo era uma opressão maligna. E ele era seguido por um espírito de aflição. Algumas teorias dizem que Paulo era muito oprimido pelo diabo. Alguns chegam a dizer que ele tinha depressão, que ele tinha momentos de alta e de baixa, que ele sofria de depressão. Outras pessoas acreditam que o espinho na carne de Paulo era algum tipo de adversidade, era lutas, oposições. Ele passava por muita luta. Já viu aqueles irmãos que quando você pergunta para ele, como é que está, irmão? Ele fala, luta. Aí passa 3 meses, você fala, irmão, como é que está? Luta. Aí passa 6 anos, você encontra o irmão depois de 6 anos. E aí, irmão, como é que está? Luta. Tem irmão que é a vida toda. Talvez seja o problema de Paulo, né? Eu não sei você, mas eu, pastor Honório, o pastor Paulo e outros irmãos aí, quando era mais novinho, cantava uma música que era mais ou menos assim:
Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, tudo vai muito bem, e passa o temporal. Era mais ou menos assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal. Alguém já ouviu essa música? Então você tem mais de 50 anos. Só que, irmãos, depois que a gente vive uma vida cristã com muitos anos, você percebe que essa música, a teologia dela, ela é complicada. Por quê? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, sim ou não? Até aí vai bem. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem temporal que não passa. Tem temporal que vai continuar. Tem temporal que vira ciclone, tsunami. Mas como você está ouvindo esse tipo de música, como eu ouvi, e nós estamos contagiados pela teologia do triunfalismo, da prosperidade do coaching, e você fala: mas meu temporal não passa. Por que esses caras falam que passa? É que na verdade tem temporal que não passa. Por isso que tem adversidades, espinhos que são adversidades, que vão embora. Tem espinhos que vêm na sua vida, você experimenta da graça de Deus, e o espinho sumiu. Mas tem espinho que às vezes vai acompanhar até o seu último dia de vida. Não precisa dar amém não, não estou esperando não. Esse é um culto que eu não espero amém, se você não der amém. Os outros eu espero. Algumas pessoas acreditam, sexto, que o espinho na carne de Paulo seria uma enfermidade física. Há estudiosos que sugerem que Paulo, numa das suas viagens, ele pegou malária e ele sofria de enxaquecas terríveis. Tem alguns estudiosos que acreditam que Paulo sofria de ataque epilético. Tem estudiosos que acreditam que Paulo tinha problema de gagueira. E a maioria dos estudiosos, principalmente da linha reformada, da teologia reformada, acreditam que a enfermidade de Paulo era um problema na visão. Por isso que lá em Gálatas 6:11, Paulo, quando escreve Gálatas 6:11, ele vai dizer assim, não está projetando lá? Gálatas 6:11, diz assim: vede com que letras grandes vos escrevo do meu próprio punho. Tinha pessoas que diziam que Paulo tinha uma enfermidade visual e ele tinha que escrever com letras garrafais porque ele não enxergava bem. E às vezes o espinho na carne é uma enfermidade. Eu vou dizer para você, eu sou pastor há muito tempo, já orei por muitas pessoas que foram curadas e vou continuar orando, e Deus é o Deus, Jeová Rafá é o Deus que cura. Você crê que Deus cura? Agora, eu quero ser bem honesto com você, e eu não sei a resposta. Tem gente que não é curada. Mas se você ouvir alguns pregadores, todo mundo é curado. Na teoria de alguns pregadores, você não ia ver velório de crente, porque crente não fica doente, crente não morre. Mas você sabe que os crentes morrem tanto quanto os católicos. É só você ir lá no cemitério de Santa Lídia. Você vai lá, fica lá na porta, chega um caixão, você fala: era católico ou crente? Católico. Mas depois você vai ver que vai estar num caixão de crente, porque ele teve uma enfermidade e ele morreu. Mas se você viver ouvindo os pregadores aí do mundinho cor-de-rosa, você vai achar que crente, a doença dele, se ele não foi curado, é porque ele não teve fé. Tem essa tese. Ó, se você não foi curado, é porque você não teve fé. Aí o problema seu aumenta, porque agora você é uma pessoa doente e incrédulo. Piorou muito, né? Antes você era só doente, agora você é um doente incrédulo. Eu sei que vocês estão com essas carinhas aí, mas eu não esperava diferente não. Mas eu estou aqui para pregar o evangelho para você. Não estou pregando aqui para você pregar fantasias, porque é melhor pregar fantasia. Deus está aqui para realizar seus sonhos, tudo que você quiser. Larga dessa mulher, Ele vai te dar uma mais nova. Você queria ouvir isso, mas eu não vou pregar isso aqui não. Fica com a sua veinha aí feliz.
sétima teoria, essa é a parte introdutória, eu vou pegar mais a fundo aí, tá? É que o espinho na carne de Paulo seria uma presença fraca. Lá em 2 Coríntios 10:10, Paulo é acusado de ter uma personalidade fraca. Lá em 2 Coríntios 10:10 está escrito assim: as pessoas diziam sobre Paulo, olha só, os opositores de Paulo diziam assim, ó: as cartas com efeito dizem são graves e fortes. Paulo, você para escrever, você é assim, forte, você tem uma personalidade arrojada, você é contundente. Mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Então, alguns diziam que o espinho na carne de Paulo, sabe aquela pessoa com presença fraca? Aquela pessoa assim que chega no lugar, nem Freud, nem contribui, aquela pessoa que não faz nada. Diziam: Paulo, você é muito bom para escrever de longe, mas quando está cara a cara, você é um fracote. Esses dias teve um pastor meu aqui, que ele me contou isso, que tinha uma pessoa que falava muito mal dele no Facebook, metia o pau nele. E aí o pastor William, ele estava andando lá na Avenida Itaparque, e ele viu essa pessoa que falava mal dele na calçada. Sabe que esse pastor nosso que está aqui agora, ele parou o carro, abriu a porta e correu atrás do cara. Pastor nosso é assim mesmo, não é presença fraca não. E aí o cara saiu correndo, porque tem gente assim, que para falar na rede social ele é muito forte. Na rede social ele fala, parece uma pessoa muito corajosa, mas quando você põe o olho no olho, ó, fracote, amarela. E Paulo estava sendo acusado: Paulo, você para escrever exorta, você pega no nosso pé e tal, mas quando você chega para pregar, Paulo, dá sono, você não fala coisa com coisa. E para encerrar essa parte introdutória, eu só estou no começo, hoje vocês vão ter que ter paciência comigo. O último teoria que tem, que seria o espinho na carne de Paulo, seria que ele tinha uma memória cheia de culpa. Tem pessoas que dizem que Paulo, porque ele foi perseguidor da igreja, e ele esteve ali na morte de Estevão, e ele perseguiu muitos cristãos, e provavelmente também participou de prisões e morte de cristão, ele carregava uma culpa. A memória dele era uma memória culpada, tipo assim, uma mulher que fez um aborto, e ela sabe que o sangue de Jesus já lavou, já purificou, mas ela traz aquele peso. De vez em quando o aborto volta na sua mente, a culpa volta nela, e ela vive de uma maneira pesada. Alguns dizem que Paulo, ele passava por isso. Eu não sei qual é o seu espinho. Pastor, é possível ter mais de um espinho? Eu tenho pelo menos uma meia dúzia. Temos espinhos que estão na nossa vida, espinhos que são mensageiros de Satanás, são ângeles malignos que Deus permite que venha sobre a nossa vida. Você já parou para pensar quais são os espinhos que você tem? Ou você é daquele tipo, não tem espinho? Se você não tem espinho, você é um querubim, um serafim, um anjo, um arcanjo. Eu acho que as pessoas que dizem que não tem espinhos são as que mais têm. Pastor, você falou dos espinhos, entendi. Eu já me identifiquei aqui qual é o meu espinheiro. Agora, por que Deus, sendo bom, Ele permite o sofrimento através do espinho? Já diagnostiquei, tenho espinho, não tem mais, eu tenho que conviver com isso aqui mesmo. Agora, pastor, Deus, você fala que Deus é bom, acabamos de cantar, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, e Ele deixa que venha um ângelo maligno sobre a minha vida. Para quê? E eu tenho 3 respostas para você. Primeira, Deus permite o espinho na carne para que você não se ensoberbeça, para você não se tornar uma pessoa arrogante, cheio de empáfias. Deus permite, olha só, 2 Coríntios 12:7. E para quê? Para quê fala de propósito, sim?
E para que não me ensoberbecesse, ou seja, não me exaltasse com a grandeza das revelações, porque Paulo foi para lá no terceiro céu, me colocaste um espinho da carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Esse é o primeiro propósito que Deus tem para o espinho na carne. Porque às vezes Deus manda a sua providência de uma maneira carrancuda. Às vezes Deus manda a sua providência de uma maneira que nós não compreendemos. E aí Deus deixa um anjo maligno nos ferir, nos espetar, fazer com que nós soframos. Aí, pastor, mas para que eu não me exoberbecesse, sim. Para que você não se exalte. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Nós evangélicos, nós temos um problema. Por quê? Porque às vezes nós vamos nos exaltando. Nós vamos se ensoberbecendo. Nós ficamos gente cheio de empáfias. Quer ver? Você vem para a igreja e fala para você: você é o que serve o Deus verdadeiro, os outros, Deus falsos. Você tem a Bíblia Sagrada, os outros não têm. Você é filha de Deus, eles são filhos do diabo. Os outros têm espírito de demônio, você tem o Espírito Santo. Os outros são cauda, você é o cabeça. Você é verdadeiro filho de Deus. E aquilo vai nos inflando, vai nos enchendo. Aí você chega perto de, às vezes, uma pessoa de uma outra religião, você chega lá assim, ó: Deus que eu sirvo é o verdadeiro. Eu tenho a Bíblia verdadeira. Eu tenho o Espírito Santo, você não tem. Eu sou salvo e você vai para o inferno. Orgulhoso. E nós, a nossa tradição evangélica, você não vai ser mais cauda, você vai ser cabeça. E nós vamos assim, crescendo. Aí você é usado por Deus, porque Deus vai te dar dons, talentos, e você vai sendo usado por Deus. Você ora por um enfermo, ele é curado. Você expulsa o demônio de alguém, você prega a palavra, e a turma vai falando: que bênção que você é. E aí você vai se inflando, você vai se inchando, você vai achando que você é a pessoa, é o cara. Eu sou, espinho nele, espinho nela. Pastor, uma vez uma irmã disse para mim: o dia que eu não vou para a minha célula, a célula é um fiasco. Espinho nela. Pastor, eu já percebi que quando eu não estou em casa, a minha família não é a mesma. Espinho nele. Então, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, para que a gente não se torne luciferiano, porque esse foi o pecado de Lúcifer. Lúcifer, quando começou isso? Lúcifer um dia acordou de manhã e disse assim: mas por que só ele que é Deus? Eu quero ser Deus também. E aí Deus, espinho em Lúcifer, mandou ele aqui sobre a terra. Adão, Lúcifer chegou para Adão e Eva e disse assim: olha, você quer ser igual a Deus? Não é só ele que é, você também pode ser igual a Deus. E aí ficaram arrogantes, orgulhosos e comeram do fruto. Deixa eu falar para você: você só é o que você é hoje por causa dos espinhos. Senão você já tinha virado o diabo. Está forte, né? E serve para mim também. Eu sou tentado virar Lúcifer. Pastor, que pregação maravilhosa. Claro, Deus me fez um filho tão maravilhoso que nem o Silvio Galli. Espinho no Silvio Galli. Porque o projeto de Deus é fazer com que você se pareça com Jesus, humilde e manso de coração. E às vezes, para você não se orgulhar, não se ensoberbecer, Deus tem que permitir algum tipo de espinho, ou uma enfermidade, ou um problema, uma aflição, um obstáculo, alguma coisa, para te manter no seu lugar. Deus quer você no seu devido lugar, manso e humilde de coração. Eu sou usado, mas glória seja dada a Ele. Eu me lembro, pastor Honório, que na década de 70, nós jovens batistas, nós acordávamos 8 da manhã para ouvir um grande pregador chamado Jimmy Swaggart. Alguém já ouviu falar?
Jimmy Swaggart foi considerado um dos maiores pregadores de todos os tempos. A gente acordava sábado de manhã para ouvir Jimmy Swaggart. O Jimmy Swaggart, ele conseguiu ter um programa de televisão que a maioria dos crentes ouviam. Ele chegou a pregar em mais de 100 países. Ele tinha canal de televisão em mais de 100 países. Um ministério assim que você falava: quer conhecer um homem de Deus? Ouça Jimmy Swaggart. O Jimmy Swaggart, para você ter uma ideia, ele enchia estádios. Ele veio aqui no Morumbi, encheu o Morumbi. Ele enchia estádios, onde ele ia, a gente ia atrás. Só que ele começou a se ensoberbecer, se exaltar. A picadinha da serpente luciferiana começou a mexer com o coração dele. E um dia, em Buenos Aires, entrando lá no estádio do Vélez Sarsfield, é um time de Buenos Aires, na Argentina. E quando ele chega no estádio, o estádio lá com a capacidade para 40, 50 mil pessoas, cheio, mais gente fora do que dentro do estádio. Você vê quem era o homem. E Jimmy Swaggart diz assim: realmente Deus precisa de mim. Deus precisa de mim. A partir daquele dia, espinho na carne dele. Ele que pregava muito, a sua ênfase era a santidade. Era um pregador pentecostal que pregava muito sobre santidade. Falava muito sobre isso. Ele foi pego num prostíbulo com prostitutas. Hoje, Jimmy Swaggart tem 86 anos. Está lá, acho que em São Luís, pregando para meia dúzia de gato pingado. Espinho na carne. Nós, irmãos, vamos ter muitas experiências com Deus. Deus vai te dar dons espirituais. Deus vai te dar autoridade espiritual. Talvez você vai receber novas unções. Talvez Deus vai te usar como você nunca foi usado por Deus. Mas toma cuidado. Toma cuidado para não se ensoberbecer, se exaltar. Porque só existe um eu sou. Ele é. Mas quando você acha que você é, ele vai botar um espinho em você. Para que você não se exalte por causa das experiências que você teve com Deus. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus. Segunda razão porque Deus permite o espinho na carne é porque Deus quer nos quebrantar e nos colocar de joelhos. Porque quem não tem um espinho na carne, ele não fica muito tempo de joelho. Paulo diz assim, verso 7: para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por causa disso, sabe o que ele fez? O que ele fez, meus irmãos? Tem alguém aí? Ele orou 3 vezes. Não significa que ele orou apenas 3 dias. 3 em oração significa um ciclo completo. Jesus também orou 3 vezes antes de ir para a cruz. Ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não foi possível. Paulo, ele orou. Ou seja, às vezes, olha para mim aqui. Deus permite o espinho na carne para te colocar de joelhos. De joelhos. Nós temos oração todo dia aqui na igreja. Eu sei que a maioria de vocês oram em casa. Mas os que vêm orar são os mesmos de sempre. De vez em quando aparece uma cara nova. E eu fico só olhando. Uma cara nova veio orar hoje. Um espinho na carne botou esse irmão de joelho. Se ele não tivesse um espinho na carne, ele nem aparecia aqui.
E eu fico ali olhando, qual será que deve ser o espinho na carne? Pastor, você pensa nisso? Eu penso. Mas como tem espinhos que são temporários, tem gente que é só o espinhozinho sair, ele não aparece mais. Então, a segunda razão porque Deus permite que esse ângelos maligno venha sobre nós, é para nos colocar de joelho. A pronto da Bíblia, a mensagem, a tradução da Bíblia, a mensagem, no verso 8, olha aqui que ela diz, olha, a Bíblia, a mensagem. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que ele conseguiu foi me pôr de joelhos. Olha lá, essa tradução da Bíblia é a mensagem. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que ele conseguiu foi me pôr de joelhos. Às vezes Deus vai permitir que venha esse anjo maligno e te ponha o espinho na carne, porque você está muito pouco tempo de joelhos. Esses dias Deus estava falando comigo, eu estou com um problema no joelho. E Deus estava falando comigo que os pastores antigos tinham problema nos joelhos. Os pastores antigos. Spurgeon tinha problema de joelho, Charles Miller teve problema de joelho, Wesley teve problema de joelho, mas problema de joelho porque eles oravam muito e deu problema no joelho. O meu é de jogar futebol. Sincero. O pastor Evânio também tem problema de joelho. Tu tem ainda? Está mancando. Muita oração? É meu discípulo. Isso aí, meu discípulo. E ainda tenho que ouvir isso. Deve ser um espinho na carne na minha vida. A Bíblia Sagrada diz que Billy Graham, ele quis conhecer onde morava John Wesley. Billy Graham, maior pregador do século XX, ele que conheceu a casa do John Wesley na Inglaterra. E quando ele entrou no quarto de John Wesley, lá existe a casa dele até hoje, lá no quartinho perto da cama, existia um lugar fundo, onde ele colocava o joelho. De tanto ele orar, o piso da casa afundou, tem a marca dos joelhos. Se você for na minha casa, não vai ter nenhum. Se tiver qualquer coisinha, sai rápido. O que eu estou querendo dizer para você, o de joelho significa que às vezes Deus permite o espinho na carne para nos quebrantar, para nos humilhar, para nos colocar no nosso devido lugar. A Água Viva, talvez você não saiba, eu preciso te contar algumas coisas. Foi a primeira igreja na Grande São Paulo a introduzir o modo celular. E nós ensinamos dezenas, centenas de igrejas dentro de trabalhar dessa estrutura. A Água Viva também comprou o maior terreno que uma igreja teve na região do ABC, essa área nossa de 22 mil metros. Deus é bom, Ele dá. Ele nos dá a unção, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá dinheiro. Mas lembre-se de uma coisa, que se você se exaltar, sabe o que Ele vai fazer? Mandar um ângelo maligno para te espetar, para te afligir, para te colocar no seu devido lugar. Nós pastores, nós somos os caras mais arrogantes que tem. A nossa tendência, pessoas, pastor, que mensagem, que palavra, olha que maravilha. Aí você às vezes fala, puxa vida, como que Deus fez um cara que nem eu? Se Deus é muito maravilhoso, como que Ele fez um cara que nem eu? Fez um cara que nem você, Silvio Galli? Espinho na carne. O último jogo que eu joguei, eu fiz 3 gols. Pedi música aqui na igreja, porque eu não posso pedir no Fantástico. Cheguei ontem para jogar, Evânio, camisa 10. Me ajeitei, aquecimento. Falei, hoje vou enfiar 4. O técnico chegou para mim e falou assim, pastor,
fica hoje no banco. Dói? Dói? E eu lá no banco vendo os perneta jogar. Aí o técnico do outro time veio em mim e falou: pastor, você está machucado? Falei: não, foi opção do técnico. Aí entrei no segundo tempo, a torcida falou: pastor, você brigou com o técnico? Deu vontade de falar, não falei. Espinho na carne para me humilhar, para me colocar no meu lugar. Deus vai te dar experiências com Ele. Você vai ter intimidade com Ele. Você vai receber dons da parte dEle. Você vai ter revelações dEle. Você vai ter experiências com Ele que você não teve. Não sei se você vai entrar em êxtase como Paulo entrou. Ele foi lá no divino, diante do trono. Ele disse que eu tive tanta revelação que ele não poderia nem falar. Mas foi-lhe colocado um espinho na carne. Para quê? Para que não se exaltasse. Segundo, para colocar ele de joelho. Talvez esse espinho que você está passando aí, Deus está esperando que você fique mais de joelhos. Talvez você não tenha ficado de joelhos o suficiente. E Deus está permitindo isso na sua vida. Veio um anjo do mal, um mensageiro de Satanás. Porque a intenção do anjo é te destruir. Mas a intenção de Deus não é te destruir. A intenção de Deus é te transformar. E Paulo orou muito: tira-me esse espinho. Mas Deus não substituiu o espinho. Deus falou: eu vou te dar uma graça para você vencer esse espinho. Quantos estão aí? Digam glória a Deus. A terceira coisa, porque Deus permite o espinho na carne. Essa primeira é para nos humilhar. A segunda é para nos colocar de joelho. A terceira e última é para que nós dependemos completamente dEle. 2 Coríntios 12:8, Paulo vai dizer aí: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Senhor, tira esse espinho. É errado orar, pastor, para tirar o espinho? Não, você deve orar. Paulo orou, porque se ele orou 3 vezes, é porque ele acreditava que o espinho poderia ser removido, sim ou não? Ele orou: Senhor, eu não quero essa enfermidade. Senhor, se é uma malária, eu não quero essa malária. Senhor, eu não quero aqui essa personalidade fraca. Senhor, eu não quero essa adversidade. Senhor, eu não quero esse problema na minha vida. Senhor, eu não quero esse vício. Eu não quero esse pecado de estimação. Senhor, eu não quero ser afligido. Você pode orar e Deus pode remover o espinho, porque Paulo orou. Mas no caso de Paulo, Deus não tirou. Não estou dizendo que você agora deve, às vezes, aceitar o espinho. Ah, não, esse espinho, essa minha enfermidade, e é isso aí, eu vou morrer com isso. Não, você tem que orar e falar: Senhor, eu não quero esse espinho. Agora, no caso de Paulo, o Senhor respondeu para ele, falou: eu não vou tirar o espinho de você. Eu vou te dar mais graça para você vencer o espinho. Então a terceira razão do espinho é para que nós dependamos completamente disso. E Paulo, a resposta de Deus para o espinho na carne de Paulo não foi o livramento, mas foi uma graça maior. Às vezes você vai pedir para Deus tirar o espinho e Deus não vai tirar, mas Deus vai dizer: a minha graça te basta. No caso de Jó, veio aquele ataque maligno que tirou a saúde dele, tirou a família dele, tirou os bens dele. Foi um espinho, mas um espinho que não durou muito tempo. Eu sei que você lê o livro de Jó, você pensa que aquilo ali foi um drama durante toda a vida de Jó, mas a maioria dos estudiosos acredita que aquela aflição foi menos de 1 ano, precisamente 9 meses. Então é um espinho que veio, Deus permitiu que viesse sobre a vida de Jó, afligiu a vida dele. Ele deve ter clamado, ele orou para os seus amigos, e depois de 9 meses, 1 ano, o espinho foi removido. Por isso,
Não se acomode, não fique resignado. Ah, não, esse é espinho, essa doença, eu vou ter esse problema. Esse pecado de estimação aí vai ser para o resto da vida, eu vou levar para o túmulo. Não, não se acomode com o espinho. Ore, peça para o Senhor te livrar do espinho. No caso de Jó, ele foi liberto do espinho. Mas no caso de Paulo, não. A minha graça te basta. Então o fato é, meus irmãos, tem espinhos na sua vida que serão provisórios. Você vai orar, vai se humilhar, vai cair de joelhos, e Deus vai falar: ô anjo do mal, cai fora. Meu servo já está humilde, já está dependendo de mim, está uma pessoa tranquila. Agora tem pessoas que vão ter que levar esse espinho para o resto da vida. E não adianta você terminar o culto e vir me perguntar para mim se o seu espinho é permanente ou provisório, porque não existe uma receita para isso. Sim ou não? Eu não sei, você que tem que pedir para o Senhor. Eu oro todo dia para Deus me livrar dos espinhos, mas tem uns ainda que continuam. Eu oro: Senhor, me livra desse espinho. Essa igreja mesmo, nessa questão da construção do novo prédio, é um espinho na carne, que a gente tem que conviver com ele, não sei até quando. Mas se Deus falar: não, vocês vão ter que conviver com isso para sempre. E eu quero encerrar essa mensagem na parte mais importante, porque Deus pode remover o espinho, mas Deus pode não remover o espinho. Pastor, e se Deus não remover o espinho, o que eu faço? É isso que eu vou falar agora. Como eu posso conviver com esse espinho na carne? E eu quero te falar 3 coisas, como você pode administrar. Já que vai ter esse espinho mesmo, já que vou ter que conviver com esse anjo satânico, que me dá uma esbofeteada, que de vez em quando vem me dar uma bem na cara, e eu vou ter que aguentar isso, como é que eu vou fazer? 3 coisas. Primeiro, tenha plena convicção de que Deus te acolhe e te ama, apesar do espinho. Sim? Não importa qual seja os seus espinhos, Deus te ama. Não é porque você tem um espinho, Deus vai ter nojo de você. Deus vai ser arredio com você. Ele te ama do jeito que você é, com espinho ou sem espinho. E quem tem espinho não é melhor do que quem não tem espinho. Não importa se você levou uma espinhada essa noite, nessa madrugada. Talvez o mensageiro de Satanás visitou você essa semana. Não importa se você é residente no pecado, é um espinho, Deus te acolhe e te ama. Eu sei que no meio evangélico tem um ditado mentiroso, e eu quero tirar isso da sua cabeça, que eles dizem assim: se você se arrepender de verdade, você não comete mais aquele pecado. É mentira. Às vezes você se arrepende de verdade e volta a cometer o mesmo pecado. Você se arrependeu, você chorou, você confessou, depois você vai e comete ele de novo. Eu sei que no meio evangélico diz assim: não, se você cometeu de novo é que você não se arrependeu de verdade. Não sei se já aconteceu com você. Tem pecado que eu já me arrependi de verdade. Eu chorei, eu jejuei, eu clamei, e depois eu voltei a pecar o meu pecado. Já aconteceu com alguém aqui assim? Com os que não levantaram a mão, nada, né? Anjos, querubins. Cuidado, você achar que é um anjo, Deus pode mandar um anjo satânico aí na sua cabeça. Então, aprenda o seguinte, que Deus te recebe, te aceita, te ama, independente se você tem um vício, se você tem um pecado de estimação, se você tem um mau hábito. Deus não vai te amar menos por causa disso. Agora, pastor, mas você falando isso, a pessoa não vai se acomodar? Não, não se acomode não. Ore por esse espinho, tenta se libertar desse espinho. Procura ajuda, procura pastor, procura psicólogo, procura psiquiatra, procura terapeuta, procura o que precisa. Eu quero me livrar desse espinho. Mas às vezes o espinho pode continuar. Mas você nunca pode achar que Deus não te ama mais. Se sinta acolhido por Deus. Mesmo quando o anjo maligno te visitou, você fala: Senhor, olha, você sabe como é que eu sou. E você não precisa falar o que é para Deus. Deus sabe bem quem você é. Eu tinha um professor de teologia chamado Russell Shedd, que ele dizia o seguinte: que Deus só confia em nós por 24 horas.
Por isso que as misericórdias dele têm que se renovar cada manhã. Então Deus confia em você só por 24 horas. Aí no outro dia as misericórdias dele têm que se renovar. Porque ele não confia mais do que em 24 horas. Então caiu, teve aquele problema. Acorda de manhã e fala: Senhor, obrigado porque suas misericórdias se renovaram. Esse anjo satânico vai me acompanhar, mas estamos juntos aí. Estamos juntos. Porque tem gente que desiste, tem gente que fala: não, para viver essa vida cristã de espinho é melhor ser mundano. Não, não desista, vai com o espinho. Vai com o espinho. Então a primeira coisa, sinta-se amado por Deus, independente do espinho. Seja a sua personalidade fraca, seja uma doença, seja um pecado de estimação, seja qualquer coisa. Sinta-se amado por Deus, porque Deus te ama apesar do seu espinho, apesar do meu espinho. Levanta sua mão e diga assim: Deus me ama, apesar dos espinhos. Deus me ama. Deus me ama. Amém. Segunda coisa, se você tiver que conviver com espinho, acredite que podemos viver dignamente apesar do espinho. A graça de Deus é bastante para dar a você e a mim condições de maneira digna de viver com espinho. Mas apesar do espinho, tenha uma convivência com Deus responsável. Não, eu sei que eu tenho esse espinho, mas eu confesso se for um pecado. Essa personalidade fraca, Senhor, é a tua graça me basta. Então, não é porque você vive com esse espinho, é que você não viva com dignidade. Não é porque você tem mais espinho que o outro é melhor que você. Você é amado por Deus tanto quanto as outras pessoas. Viva com dignidade por isso. Fuja do espinho. Se o seu espinho, por exemplo, é um problema de bebida, não ingere mais álcool, Senhor. Aí vem o seu cunhado com um vinhozinho cheio de álcool. Se o seu problema é a questão de pornografia, se isso é seu espinho, não fica assistindo televisão até tarde. Se o seu problema é pornografia no celular, dá a senha do seu celular para sua mulher. E aí ela vai descobrir muitos espinhos, pastor. É uma maneira, mas não se acomode, fuja disso. Tem coisas que a gente tem que evitar, mas tem coisas que a gente tem que fugir. Paulo diz assim: foge do pecado. Tem pecado que a gente tem que fugir. Fugir. Então acredite que você pode viver com dignidade, apesar do seu espinho. Tem esse problema aqui, olha, eu tenho essa dificuldade aqui, olha, eu tenho essa depressão aqui, mas eu vou vir no culto de manhã, eu vou lá na célula, eu vou orar. Os outros podem dizer que há um problema em mim, mas não quero saber. Eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu sou filho de Deus, e vou continuar a minha vida assim. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? E 3 para encerrar. 3. A graça vai ser sempre o suficiente para dar força para você se impor sobre o espinho. Paulo, ele disse que o Senhor não removeu o espinho, mas que a graça lhe bastava, que a graça era suficiente. Nunca o espinho vai ser maior do que a graça que vai ser derramada sobre a sua vida. Paulo é um homem que vivia com espinho, mas ele disse lá em 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus, pelo favor de Deus, eu sou o que sou. Eu não sou o que vocês querem que eu seja. Eu tenho esse espinho, eu vou conviver com esse espinho, e pela graça de Deus eu vivo com dignidade. Pela graça de Deus eu continuo vivendo uma vida cristã. Mas você errou, mas é só a graça de Deus. E Paulo não permitiu que o espinho o impedisse de fazer a obra de Deus. Ele diz assim: antes trabalhei muito mais do que todos eles os apóstolos, todavia não mais eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então se sobrepõe sobre o espinho. Eu sei que nós gostamos muito de campanhas de cura, e Deus usa muito homens e mulheres que têm o dom de curar. E possivelmente nós vamos ter muitas campanhas de cura aqui nessa igreja. Mas você sabia que a maioria dos pregadores que pregam cura e que Deus usa para curar milhares de pessoas,
tem gente doente em casa? E gente que já veio aqui. Gente que já fez paralítico andar, surdo ouvir, leproso purificado, muitos milagres. E você conversa com gente que é honesta. Pastor, Deus me usa, mas na minha casa eu tenho um filho doente. Na minha casa eu tenho minha esposa com depressão. É que você fica vendo essas pessoas aí no YouTube, parece que a vida delas é toda resolvida e que elas não têm espinho. E quando surge o escândalo, aí você fala, mas como esse camarada? Como esse camarada, filho? É que era apenas um mundo cor-de-rosa que ele passou para você. A vida é de glória e de espinhos. Então muitos pregadores que você conhece de cura, que Deus usa, tem espinhos. Tem um muito famoso, que ele foi fazer uma conferência no Rio de Janeiro, uma conferência de cura. Ele foi fazer uma conferência de cura e ele não compareceu. Aí o pastor falou, puxa vida, aquele pastor ele marcou, eu chamei os irmãos não vieram, e ele não veio. Pastor Silvio Galli, você que conhece ele, pergunta para ele por que ele não veio. O povo ficou esperando. E eu fui conversar, irmão, você marcou uma conferência de cura, a igreja lotou para lá, para estar exposta a sua palavra, a sua unção. Ele falou, pastor, desci no aeroporto, eu tenho problema de pressão alta. Minha pressão subiu, e eu não tive como ir. É que vocês, às vezes, olham para nós, pregadores, idealizam gente perfeita. Olha, eu gostaria que meu marido fosse que nem o pastor X, que nem o pastor Y. Às vezes, ele tem mais espinhos do que o seu marido. A única diferença é que ele está aí e o pastor está aqui. Então eu estou passando um mundo real para você. E essa carta, Paulo, ele abre o coração. Ele tem as grandes revelações de Deus. Ele tem ali o ápice ministerial, o êxtase. Mas no mesmo lugar que ele fala da experiência, ele fala que ele sofria de espinho. E a gente não sabe qual é o espinho, mas é uma dessas possibilidades que nós falamos aqui. Agora Paulo diz assim, que pela graça, apesar desse espinho, apesar desse anjo maligno aqui que me persegue, que me aflige, que me causa doença, eu trabalhei mais do que todos os outros. Ele não permitiu que o espinho o paralisasse. Ele não permitiu que o espinho o resignasse. Ele não permitiu que o espinho o limitasse. Por isso, filho, tem doença? Ore pelos enfermos. Ah, eu tenho problema no casamento? Ore pela família dos outros. Ah, pastor, mas Deus não usa vaso assim. Eu sei que a gente no meio evangélico, a gente ouve assim, ah, Deus não usa vaso sujo. Ei, se Deus não fosse usar vaso sujo, Ele não usaria ninguém, nem eu. Deus usa vaso sujo. Porque às vezes eu estou pregando aqui, eu tenho vontade de matar uns 10. Vaso sujo, mas Deus usa. Às vezes você vai lá para a sua célula, e você está pensando em coisas ruins, mas Deus vai te usar. Deus, eu quero dizer para você que Deus usa vaso sujo sim. Deus gosta de vasos honestos, autênticos, verdadeiros. Eu tenho problema na minha família, mas eu vim aqui pregar o evangelho, e Deus pode restaurar a sua família. Eu vim aqui, apesar de toda a minha dificuldade, meus filhos estão fumando maconha, mas eu quero dizer para você que Deus tem um plano maravilhoso para meus filhos também, em nome de Jesus. Então não permita que o espinho te paralise. Eu já vi irmãos aqui dizendo, pastor, eu tenho um filho doente, Deus me usa com cura, mas como que eu vou ser usado na igreja se meu filho está doente? Filho, continua orando. Paulo ressuscitou mortos, Paulo orou pelos enfermos, Paulo fez muitos milagres, mas ele tinha um problema. Se você não for usado por Deus por causa dos seus problemas, irmão, você se resignou, você se limitou, você foi irresponsável. Mas apesar do espinho, Paulo conseguiu fazer a obra de Deus. Se você não sabe, esse homem com espinho é considerado no meio teológico e filosófico o homem mais influente do Ocidente. Paulo, esse homem aqui, apesar do seu espinho, ele é considerado pelos filósofos e teólogos como o homem mais influente do Ocidente. Toda a base do Ocidente está fundamentada nos escritos de Paulo. Se Deus fez com que o homem mais influente do Ocidente tinha um espinho na carne, por que Ele não pode usar você? Ele vai te dar graça para você
sobrepor o espinho. Vai ter o espinho? Vai. Mas a graça de Deus vai ser superior ao espinho. E vou viver com dignidade apesar do espinho. Vou levantar a cabeça apesar dos espinhos. Vou ser um instrumento de Deus apesar dos espinhos. É isso que Paulo nos diz. A minha pergunta para você hoje é: quais são seus espinhos? Você tem sofrido muito com seus espinhos? Mas Deus tem um propósito para os espinhos. Tem espinhos que Ele vai remover, mas tem espinhos que nós vamos ter que levar para o resto da vida. E o que você vai fazer com o espinho? De vez em quando Ele vai te dar uma bolachada na sua cara. Paulo diz que ele esbofeteava. Às vezes Ele vai dar uma bolachada na nossa cara. Ontem mesmo eu levei uma bolachada. Cheguei lá para fazer 3 gols. Fiquei no banco. Foi bem aqui. Eu fiquei assim, ainda dói até hoje. Ser humilde, Silvio Gabi, para mim colocar você na sua posição. Você está achando o quê? Eu sei quem você é. Você não é melhor que ninguém. A graça nivela todos nós. A graça nos nivela. Não é o seu anel de doutor, não é a sua conta bancária. Diante de Deus, a graça, ela nos nivela. E ela vai te capacitar para viver os dias de glória, mas os dias também de espinhos. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.